Na última fase, descobrimos com Gael quem são as 3 pessoas que estiveram na criação do mundo. Na fase de hoje, vamos descobrir um pouco mais sobre as instruções de segurança que Deus deixou para nós. Rumo ao próximo desafio, Gael percebeu que a sua espada já estava diferente. Algumas marcas de ferrugem haviam sumido. O ES explicou que ao Gael decidir corretamente nas primeiras fases, a sua espada automaticamente assimilou o tiltro. Ao chegar em seu destino, Gael reconheceu o homem que estava conversando com Deus. Era Moisés. Ele viu Moisés receber de Deus 2 placas de pedra, chamadas de Tábuas da Lei. Rodrigo disse que o que estava escrito naquelas placas está registrado em Êxodo 20. Curioso, Gael decidiu ler em seu livro. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas profundas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. Após a sua leitura, Gael perguntou então: É necessário fazer tudo aquilo para pertencer ao exército do rei Mike e viver em seu mundo? Rodrigo lhe explicou que a lei possuía uma função e que viver no reino de Mike era algo grátis, bastava querer morar ali. Tudo dependeria da sua fé. Gael não entendeu muito bem. Vamos ajudar Gael a entender a real função da lei e como funciona a graça? A Bíblia apresenta 2 conjuntos de lei no livro de Êxodo. A lei moral, que são os 10 mandamentos, e as leis cerimoniais, que apontavam para a obra de mediação que Cristo faria para redimir os pecadores. Até a vinda de Jesus, os serviços do santuário, que eram feitos de acordo com as leis cerimoniais, traziam esperança, perdão e purificação, através da fé no que esses serviços representavam. Já os 10 mandamentos, ou decálogo, refletem o caráter de Deus, sendo de natureza moral, espiritual e abrangente e contendo princípios universais. Os 10 mandamentos representam, então, o padrão divino de conduta para a humanidade. Eles definem o nosso relacionamento com o Cristo e Redentor, especificamente nos 4 primeiros mandamentos, bem como nossos deveres para com os nossos semelhantes nos 6 últimos. Os mandamentos de Deus também são ilimitados, ou seja, eles não se resumem apenas às nossas ações. Os mandamentos também se aplicam aos nossos pensamentos, desejos e emoções, como o ciúme, a inveja ou a ambição, por exemplo.
Jesus enfatizou essa dimensão espiritual da lei durante o Sermão da Montanha, demonstrando que a transgressão começa no nosso coração. E para que servem os mandamentos? Nós encontramos a resposta em Romanos 7,7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. A lei então serve para esclarecer o que é pecado e ela nos ajuda a nos mantermos afastados do pecado. Sem os 10 mandamentos, as pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus, nem a sua própria culpa ou a necessidade de experimentar o arrependimento. Podemos ler em Eclesiastes 12, verso 13, qual deve ser a nossa atitude em relação aos mandamentos. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Mas, Rebeca, 10 mandamentos são muita coisa para seguir. Eu não posso seguir só 5, ou 6, ou até 8. Como sempre, nós encontramos a nossa resposta na própria Bíblia. Tiago 2, verso 10 nos fala: porque qualquer que guardar a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A lei de Deus, então, é um todo e ela deve ser obedecida completamente. Mas, infelizmente, muitas pessoas ignoram totalmente um dos mandamentos. Vamos ler esse mandamento novamente em Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O 4º mandamento é então o único mandamento que começa com uma ordem para ser lembrado. E esse é o mais esquecido de todos os mandamentos. E o dia de sábado ele foi feito para os filhos de Deus. O próprio Jesus declarou isso em Marcos 2,27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em Isaías 56, verso 6, vemos que o sábado era realmente para todas as pessoas. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. O sábado também foi estabelecido como um sinal. Ezequiel 20, versos 12 e 20, nos diz: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado é, então, o monumento no tempo que indica o verdadeiro Deus como o Criador dos céus e da terra. Então, se seguirmos a lei ao pé da letra, nós estaremos salvos? Simplesmente fazer as coisas certas não é suficiente para nos trazer a salvação. Em Efésios 2, versos 8 e 9, nós lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. As pessoas, então, não conseguem obter a salvação como resultado de seus méritos manifestados em obras. O que nos dá salvação é a fé e o sacrifício de Jesus por nós. E o que é a fé? Em Hebreus 11, versos 1 e 6, nós encontramos que: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E além da fé, nós também precisamos da graça salvadora do Senhor. Essa graça é explicada em Efésios 2, versos 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso não é incrível? Deus nos ama tanto que Ele nos oferece de graça a salvação e a vida eterna. Nós só precisamos, então, acreditar nele e aceitar a salvação que Ele nos oferece. Os 10 mandamentos representam um resumo de todos os princípios corretos, aplicáveis a toda a humanidade em todos os tempos. Eles são mais do que simplesmente uma série de proibições. Eles contêm princípios de longo alcance. Eles não se aplicam apenas às coisas que não devemos fazer, mas também àquelas coisas que nós devemos sim praticar. Nós não devemos apenas evitar os atos e pensamentos maus. Nós devemos aprender em como utilizar para o bem os talentos que Deus nos deu. Assim, toda frase negativa nos mandamentos possui uma dimensão positiva. Por exemplo, o 6º mandamento, não matarás, possui um lado totalmente positivo. Promoverás a vida. Deus quer que seus seguidores causem bem-estar e felicidade a todas as pessoas que o cercam. Agora que você sabe que a lei foi feita para nos guiar para longe do pecado e nos levar a uma vida mais feliz e positiva, você se compromete a seguir todos os mandamentos a cada dia, demonstrando seu amor a Deus e aos outros? Colete Tiltro essa semana lendo e explicando as bem-aventuranças que Jesus descreveu no Sermão da Montanha e também as 3 mensagens angélicas descritas em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Você ficará cada dia mais forte.